Olá, muito boa tarde. O tema para o nosso Hangout de hoje será autoestima. Em psicologia, autoestima inclui uma avaliação subjetiva que uma pessoa faz de si mesma como sendo intrinsecamente positiva ou negativa em algum grau. Serikides e Grech, 2003. A autoestima envolve tanto crenças autossignificantes, por exemplo, eu sou competente, eu sou incompetente, eu sou benquisto, eu sou malquisto, e emoções autossignificantes associadas, por exemplo, triunfo, desespero, orgulho, vergonha. Também encontra expressão no comportamento, por exemplo, assertividade, temeridade, confiança, cautela. Em acréscimo, a autoestima pode ser construída como uma característica permanente de personalidade, traço de autoestima, ou como uma condição psicológica temporária, estado de autoestima. Finalmente, a autoestima pode ser específica de uma dimensão particular, por exemplo, acredito que sou um bom escritor, estou muito orgulhoso disso. Ou de extensão global, por exemplo, acredito que sou uma boa pessoa e sinto-me orgulhoso quanto a mim no geral. Relação entre os termos autoestima, autoconfiança, autoaceitação e autoimagem. Se define como William James, 1892, o si mesmo, como o conhecimento que o indivíduo tem de si próprio. Pode-se dividir esse conhecimento em dois componentes distintos, um descritivo, chamado autoimagem, e outro valorativo, que se designa autoestima. Outros dois termos são muitas vezes usados como sinônimos de autoestima, autoconfiança e autoaceitação. Uma análise mais aprofundada desses termos indica uma sutil diferença de uso. Autoconfiança refere-se quase sempre à competência pessoal e é definida por Potrek, Rose e Jacob, 2006, como a convicção que uma pessoa tem de ser capaz de fazer ou realizar alguma coisa, enquanto autoestima é um termo mais amplo, incluindo, por exemplo, conceitos sobre as próprias qualidades, etc. A autoaceitação, por outro lado, é um termo ligado ao conceito de aceitação incondicional da abordagem centrada na pessoa, de Carl Rogers, e indica uma aceitação profunda de si mesmo, das próprias fraquezas e erros. Potrek, Rose e Jacob, 2006. A autoestima, a autoconfiança e a autoaceitação tendem a estar intimamente ligadas e se influenciam mutuamente. O significado prático dessa inter-relação será tratado mais abaixo, ver abaixo, psicoterapia para baixa autoestima. Medicação. Para os fins de pesquisa empírica, a autoestima é tipicamente avaliada por um questionário de autoavaliação que produz um resultado quantitativo. A validade e confiabilidade do questionário são estabelecidos antes do uso. Autoestima, graus e relacionamentos. De fins dos anos 1960 até o início dos anos 1990, foi assumido como questão de fato que a autoestima de um estudante era um fator crítico nas qualificações obtidas na escola, em seus relacionamentos com os colegas e em seus sucessos posteriores na vida. Sendo este o caso, muitos grupos norte-americanos criaram programas para incrementar a autoestima dos estudantes, assumindo que as qualificações melhorariam, os conflitos decresceriam e que isto levaria a um mundo mais feliz e bem-sucedido. Até os anos 1990, pouca pesquisa revisada e controlada sobre este tópico foi feita. O conceito de automelhoria vivenciou mudanças dramáticas desde 1911, quando Ambrose Bierce definiu zombeteiramente a autoestima como uma avaliação errônea. Bem e mal, caráter são conhecidos agora como diferenças de personalidade. Os direitos têm substituído responsabilidades. A pesquisa sobre egocentrismo e etnocentrismo, que municiou a discussão do crescimento e desenvolvimento humano em meados do século XX, é ignorada com efeito. Os próprios termos são considerados politicamente incorretos. Uma revolução teve lugar no vocabulário do self. Palavras que implicam confiabilidade ou responsabilidade, autocrítica, abnegação, autodisciplina, autocontrole, modéstia, autodomínio, autocensura e autossacrifício não estão mais em uso.
A linguagem mais favorecida é aquela que exalta o indivíduo, autoexpressão, autoafirmação, autoindulgência, autorrealização, autoaprovação, autoaceitação, egoísmo e a onipresente autoestima. Ruggiero, 2000. A pesquisa revisada empreendida desde então não tem valido as suposições anteriores. Pesquisas recentes indicam que inflar a autoestima dos estudantes por si mesma não tem efeito positivo sobre a qualificação dos mesmos. Um estudo demonstrou que o efeito pode ser justamente o contrário. Baumeister, 2005. A autoestima elevada se correlaciona com a felicidade autorrelatada. Todavia, não é claro se uma leva necessariamente a outra. Baumeister, 2004. Qualidade e nível da autoestima. O nível e a qualidade da autoestima, embora correlacionados, não são sinônimos. A autoestima pode ser elevada, mais frágil, por exemplo, narcisismo, e baixa, porém segura, por exemplo, humildade. Todavia, a qualidade da autoestima pode ser indiretamente avaliada de várias formas. Primeiro, em termos de sua constância, através do tempo, estabilidade. Segundo, em termos de sua independência ao se apresentar em condições particulares, não contingência. Terceiro, em termos de quão estranha ela esteja no nível psicológico básico, inquestionabilidade ou automaticidade. Bullying, violência e assassinato. Alguns dos resultados mais interessantes dos estudos recentes focam no relacionamento entre bullying, violência e autoestima. Costumava-se presumir que os bullies agiam violentamente em relação aos outros porque sofriam de baixa autoestima, embora nenhum estudo controlado fosse oferecido para dar suporte a esta posição. Estas descobertas sugerem que a teoria da baixa autoestima está errada, mas nenhuma envolve o que os psicólogos sociais consideram como forma mais convincente de evidência: experimentos de laboratório controlados. Quando conduzimos nossa revisão inicial da literatura, não descobrimos nenhum estudo de laboratório que provasse o elo entre autoestima e agressão. Baumeister, 2001. Em contraste com velhas crenças, pesquisas recentes indicam que os bullies agem do jeito que agem porque sofrem de uma injustificada autoestima elevada. Criminosos violentos frequentemente se descrevem como superiores aos outros, em especial como pessoas de elite, que merecem tratamento preferencial. Muitos assassinatos e ataques são cometidos em resposta a golpes contra a autoestima, tais como insultos e humilhação. Para ser mais preciso, muitos perpetradores vivem em ambientes onde insultos são muito mais ameaçadores do que a opinião que têm de si mesmos. Estima e respeito estão ligados ao status na hierarquia social, e desonrar alguém pode ser consequências tangíveis e mesmo acarretar risco de perder a vida. A mesma conclusão emergiu dos estudos de outra categoria de pessoas violentas. É relatado que membros de gangues de rua possuem opiniões favoráveis sobre si mesmos e recorrem à violência quando estas avaliações são contestadas. Bullies de playground consideram-se superiores às outras crianças. Baixa estima é encontrada entre as vítimas dos bullies, não entre os próprios bullies. Grupos violentos têm um sistema de crenças público que enfatizam sua superioridade sobre os demais. Baumeister, 2001. Autoestima e motivação econômica. Adam Smith discute o individualismo como uma motivação econômica. Esta ideia também está presente nos trabalhos de Nathaniel Branden. Psicoterapia para baixa autoestima. F. Patrick Rose e Jacob, 2006, propõem uma abordagem psicoterapêutica para baixa autoestima, baseado no que eles chamam de os 4 pilares da autoestima. Primeiro, autoaceitação. Uma postura positiva com relação a si mesmo como pessoa inclui elementos como estar satisfeito de acordo consigo mesmo, respeito a si próprio, ser um consigo mesmo e se sentir em casa no próprio corpo. Segundo, autoconfiança, uma postura positiva com relação às próprias capacidades e desempenho. Inclui as convicções de saber e conseguir fazer alguma coisa, de fazê-lo bem, de conseguir alcançar alguma coisa, de suportar as dificuldades e de poder prescindir de algo. Terceiro, competência social.
É a experiência de ser capaz de fazer contatos, inclui saber lidar com outras pessoas, sentir-se capaz de lidar com situações difíceis, ter reações flexíveis, conseguir sentir a ressonância social dos próprios atos, saber regular a distância e proximidade com outras pessoas. Quarto, rede social. Estar ligado em uma rede de relacionamentos positivos inclui uma relação satisfatória com o parceiro e com a família. Ter amigos, poder contar com eles e estar à disposição deles, ser importante para outras pessoas. Os dois primeiros pilares representam a dimensão intrapessoal da autoestima, os dois outros sua dimensão interpessoal. O tratamento consiste em diferentes exercícios que têm por fim capacitar a pessoa a realizar cada um desses passos dos diferentes pilares. Mas antes de se começar o trabalho no primeiro pilar, há um trabalho preparatório dedicado à formação do amor próprio ou cuidado consigo mesmo. Em alemão, Selbstzuwendung, que se desenvolve em 3 passos. Primeiro, tornar-se atento e consciente das próprias emoções, sentimentos, sensações, necessidades corporais e psíquicas. Segundo, relacionar-se respeitosa e amorosamente consigo mesmo. E terceiro, cuidar de si. Os exercícios incluem técnicas de relaxamento, técnicas para lidar com o crítico interno e de se tornar consciente das partes positivas de si, e muitas técnicas de reestruturação cognitiva e de auto-reforço, típicas da terapia cognitivo-comportamental. Nós temos algumas referências, Baumeister Roy F. 2001, Violent Pride, Scientific American 284, página 96 a 101. Baumeister Roy F. Campbell, Jennifer D. Kruger, Joachim, Ivo, Kathleen. Does high self-esteem cause better performance, interpersonal success, happiness, or healthier lifestyles? Psychological science in the public interest. Baumeister Roy F. Campbell, Jennifer D. Kruger, Joachim, Exploding the Self-Esteem Myth. Scientific American. Lerner, Barbara, 1985, Self-Esteem and Excellence, The Choice and the Paradox, American Educator. Mecca, Andrew M. Smelser, Neil J. N. Vasconcelos, John, The Social Importance of Self-Esteem, University of California Press. Peixe, Ricardo, 2009, Confiança GT 2.0, Poder Natural em 15 dias. Patrick Rose, Friedrich e Jacob, Gita, 2006. Selbstzuwendung, Selbstvertrauen, Selbstakzeptanz, psychotherapeutische Interventionen zum Aufbau von Selbstwertgefühl. Stuttgart, Klett-Cotta, ISBN 3-608-89016-5. Ruggiero Vincent, R. 2000, Bad Attitude, Confronting the Views that Hinder Students Learning, American Educator. Sedkidis, C.Y.A.P. 2003, Portraits on the Self. Sage Handbook of Social Psychology, página 110 a 138, Londres, Sage Publications, ok? Muito bem, então, só um minuto aí. Nós estamos então encerrando mais este Hangout e até um próximo encontro e uma boa tarde. Quisto, eu sou malquisto, e emoções autossignificantes associadas, por exemplo, triunfo, desespero, orgulho, vergonha. Também encontra expressão no comportamento, por exemplo, assertividade, temeridade, confiança, cautela. Em acréscimo à autoestima pode ser objetiva que uma pessoa faz de si mesma como sendo intrinsecamente positiva ou negativa em algum grau.
C de Kids e Grec, 2003. A autoestima envolve tanto crenças autossignificantes, por exemplo, eu sou competente, eu sou incompetente, eu sou bem. Olá, muito boa tarde. O tema para o nosso Hangout de hoje será autoestima. Em psicologia, autoestima inclui uma avaliação construída como uma característica permanente de personalidade, traço de autoestima, ou como uma condição psicológica temporária, estado de autoestima. Finalmente, a autoestima pode ser específica de uma dimensão particular, por exemplo, acredito que sou um bom escritor, estou muito orgulhoso disso. Ou de extensão global, por exemplo, acredito que sou uma boa pessoa e sinto-me orgulhoso quanto a mim no geral. Relação entre os termos autoestima, autoconfiança, autoaceitação e autoimagem. Se define como William James, 1892, o si mesmo